Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título Introdução às Cartas aos Tessalonicenses. As duas cartas escritas pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses traz em seu bojo a anunciação da segunda vinda do Senhor Jesus e seus desdobramentos, além de alguns elogios e exortações àquela igreja em Tessalônica, que sofria, naquele momento de sua história, uma intensa e ferrenha perseguição dos adversários. Nesta lição, estudaremos as duas cartas aos Tessalonicenses, no que concerne à sua autoria, data, local e destinatários destes escritos, finalizando o estudo com uma visão panorâmica de ambas as epístolas. Autor da primeira carta aos Tessalonicenses. Estudiosos da Santa Bíblia, indubitavelmente, atribuem ao apóstolo Paulo a autoria material da primeira carta aos Tessalonicenses, considerando que na saudação inicial da referida carta, Paulo se apresenta com os seus cooperadores Silas, também conhecido como Silvano, e Timóteo, à igreja de Tessalônica. Evidencia-se neste contexto da saudação inicial e em alguns pontos da carta que esta teve alguma influência e peculiaridades de Timóteo e Silas, que foram, conjuntamente com Paulo, os fundadores da igreja de Tessalônica. Porém, a autoria da epístola, pela maioria dos eruditos bíblicos, é atribuída inteiramente ao apóstolo Paulo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Data da escrita da primeira carta aos Tessalonicenses. Ainda que não possamos precisar uma data específica, acredita-se que a primeira carta aos Tessalonicenses tenha sido escrita entre os anos 50 e 51 depois de Cristo, considerando provas arqueológicas de fatos narrados por Paulo, sendo esta uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo de sua coletânea. Porém, tem-se a carta aos Gálatas como a primeira carta escrita e logo depois a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses foram escritas. Local da escrita da primeira carta aos Tessalonicenses. A proveniência da primeira epístola aos Tessalonicenses não está bem definida. Entretanto, eruditos da Bíblia creem que esta carta foi escrita na cidade de Corinto, por Paulo ter feito uma alusão na carta à região da Acaia, onde se encontrava a cidade de Corinto, sendo esta uma das principais desta região. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor: Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Destinatários da primeira carta aos Tessalonicenses. Esta carta de cunho universal, caracterizando-se então como uma obra destinada a todos os leitores, por estar no cânon sagrado e por narrar aspectos do padrão dos Tessalonicenses para os últimos dias, numa visão doutrinária escatológica para todas as gerações. E então teve como destinatários primários esta carta os cristãos judeus e os gentios da cidade de
Tessalônica. Propósitos da primeira carta aos Tessalonicenses. De forma resumida, a primeira carta aos Tessalonicenses tem os seguintes propósitos. Primeiro, fortalecer aos Tessalonicenses em sua fé, tendo em vista as grandes perseguições que sofriam dos judaizantes, corroborado pela breve passagem de Paulo na cidade, que junto com seus companheiros tiveram que sair às pressas por causa da incitação dos judaizantes contra eles. Como segundo ponto, que coloca o propósito da carta, é de apresentar os ensinamentos de Jesus, divididos então em três grandes temas, a saber, a ética, o comportamento moral segundo os valores cristãos e sobre a volta de Jesus para buscar a igreja. Como terceiro propósito, defender-se das falsas acusações sobre a autenticidade de seu ministério, no caso o ministério de Paulo, e de seu suposto falso comportamento e de engano em relação aos Tessalonicenses. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 ao 12, diz o seguinte: Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, e saber ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e ademoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Um panorama da primeira carta aos Tessalonicenses. Em um breve panorama desta primeira epístola aos Tessalonicenses, de forma didática, nos leva ao seguinte conteúdo. No capítulo 1, o apóstolo faz uma breve saudação e menciona o exemplo de prática da fé e de um irrepreensível comportamento cristão dos Tessalonicenses para todo o mundo. Isto está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 ao 10. Nós, neste momento, não vamos fazer a leitura do texto, a qual se refere o resumo do capítulo, porque o faremos no decorrer das próximas aulas, onde nós vamos estudar especificamente cada capítulo, determinado então no assunto da lição. Por ora, então, vamos apenas realizar o resumo do capítulo, do que trata o capítulo, e registrar qual é o texto bíblico relacionado ao assunto aqui resumido. No capítulo 2, nós podemos dividir este capítulo em três partes, a saber, o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo faz saber as perseguições que sofreu na cidade de Filipos, antes de chegar a Tessalônica, mas com intrepidez, independentemente das tribulações, pregou o genuíno evangelho de Cristo a eles, sem qualquer engano ou interesse de agradar a ninguém, e muito menos de ganhar dinheiro, e nem ser sustentado por eles, ainda que fosse o seu direito, conforme preceitua as Escrituras. Enfatiza a lisura de seu comportamento idôneo diante de Deus e diante dos Tessalonicenses, manifestando então o seu grande amor para com eles, exortando-os a viverem de uma maneira que agrade a Deus. Ou seja, o apóstolo falando aos Tessalonicenses. Isto está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículos 1 ao 12. Como segunda parte deste capítulo 2, o apóstolo dos gentios faz uma menção de louvor pela aceitação com sinceridade e também o amor do evangelho de Cristo. Isto por parte dos Tessalonicenses, e por causa disso, eles estavam sendo perseguidos pelos seus próprios patrícios, tal qual as igrejas radicadas na região da Judéia.
Em seguida, o apóstolo, de forma contundente, responsabiliza os judeus pela morte de Jesus e de seus profetas, bem como pela perseguição aos anunciadores do Evangelho de Cristo, de modo que desagradam a Deus, se tornando inimigos de todos e abomináveis pecadores que estão a receber o juízo de Deus. Isso está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 ao 16. A terceira parte do capítulo 2, Paulo termina então este segundo capítulo da carta, externando saudades e a sua grande admiração de coração pelos Tessalonicenses, manifestando que eles são o orgulho e a alegria dele, fazendo então planos de visitar Tessalônica outra vez, ainda que tenha sido impedido por Satanás em visitá-los quando assim foi o seu desejo. Isto está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 ao 20. Passando então agora para o capítulo 3, o apóstolo Paulo, o resumo do capítulo 3 é este. O apóstolo Paulo, por motivo de estar em Atenas com o companheiro Silas, sem ter notícia dos Tessalonicenses, enviou Timóteo a Tessalônica para assisti-los na palavra e avivar a fé dos Tessalonicenses. E quando do retorno do jovem Timóteo, ele recebeu o apóstolo Paulo notícias alvissareiras sobre a fé que os Tessalonicenses têm em Deus e substancialmente pelo grande amor de uns para com os outros. E isto foi um grande motivo de alegria em ver que Satanás foi derrotado, apesar das grandes perseguições que inclusive Paulo tinha anunciado que iriam sofrer. O apóstolo Paulo então reitera o desejo de visitá-los e encerra este capítulo 3 fazendo menção à parúzia, isto é, a volta de Jesus para buscar a sua igreja, e que certamente Cristo encontrará a igreja de Tessalônica de forma dedicada e sem culpa. Isto está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de número 1 ao 13. No capítulo 4, nós podemos dividir este capítulo em duas partes, a saber, primeiro, Paulo inicialmente diz que os Tessalonicenses ouviram dele e aprenderam de como se deve viver para agradar a Deus, e exorta-os a se dedicar ainda mais com firmeza na prática desses ensinamentos que foram dados com a autoridade do Senhor Jesus, e elenca uma série de conselhos como viver para agradar a Deus, aos quais nós podemos citar, além de se dedicarem a Deus, viverem livres da imoralidade, respeitando a esposa e especialmente longe das paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos. Ou também de não prejudicar o irmão e os seus direitos, a terem amor e paz pelos irmãos, uns para com os outros, como é a prática da igreja de Tessalônica. E, finalmente, viverem de seu próprio trabalho, às suas próprias custas, para serem modelo exemplar e receber o devido respeito dos não cristãos. Isto está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 1 ao 12. Na segunda parte deste capítulo 4, o apóstolo dos gentios revela a parúzia, a vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja invisível, ou seja, dos salvos em Jesus Cristo, e descreve sucintamente todas as etapas deste processo, a começar que os que estiverem vivos na vinda do Senhor não precederão os que já morreram em Cristo. Soada a trombeta de Deus,
a partir do comando de voz do arcanjo. O próprio Senhor Jesus descerá do céu e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e todos levados nas nuvens para se encontrar com o Senhor Jesus e viver a eternidade na presença dele, sendo estas palavras de Paulo animadoras para toda a igreja de Tessalônica. Isto está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. O capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses também está dividido em duas partes, a saber, a primeira parte, o apóstolo continua a falar sobre a parúzia, no sentido dos Tessalonicenses estarem prontos para este evento que ele chamou o dia do Senhor, pois ninguém sabe quando será este dia, mas que ele virá de surpresa. Inclusive, o apóstolo comparou este dia como o ladrão que chega na calada da noite e pega todos de surpresa, ainda que todos pensem que estão seguros. Aos que andam nas trevas, estes não poderão escapar das consequências e dores deste dia, pois não serão arrebatados. Porém, os que são da luz receberão a bênção de viver eternamente com o Senhor Jesus. Não só os Tessalonicenses, mas também nós devemos estar em prontidão na fé e no amor a Jesus Cristo para consumarmos a nossa salvação. Isto está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de número 1 ao 11. Na segunda parte do capítulo, o apóstolo dos gentios termina esta primeira carta formulando os seus últimos conselhos, pedindo um tratamento de respeito e amor para com aqueles que são chamados e vocacionados pelo Senhor para realizar a obra de Deus, pedindo também que haja conselhos para os preguiçosos trabalharem, exortando os tímidos a terem coragem para anunciarem o Evangelho de Cristo. Solicita que os fracos na fé sejam ajudados, que tenham paciência com todos, que pague o mal com o bem, que faça o bem a todos, independentemente da profissão de fé. O apóstolo conclama a todos a serem alegres, a orarem sempre e também serem agradecidos ao Senhor em todas as ocasiões. Ele ainda aconselha a que ninguém atrapalhe a liberdade do Espírito Santo em agir e nem desprezem a palavra de Deus profetizada, examinando tudo e a todas as coisas ao seu redor, retendo o que é bom, evitando então todo tipo de mal. O apóstolo termina a carta fazendo a saudação de paz do Senhor Jesus a todos e que todos estejam limpos dos pecados para a volta de Cristo, porque Deus é fiel. Pede então orações e que a carta seja lida para todos os irmãos, impetrando então a bênção final a todos. Isso está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 ao 28. Passemos agora a estudar a segunda carta aos Tessalonicenses. E nós vamos começar esse estudo da segunda carta falando de seu autor. Estudiosos da Santa Bíblia, indubitavelmente, atribuem ao apóstolo Paulo a autoria material da segunda carta aos Tessalonicenses, considerando que na saudação final da referida carta, Paulo se apresenta como aquele que escreveu a carta de próprio punho, corroborado por citações de que na carta anterior, ou seja, na primeira carta mencionada, como de sua autoria, ele voltava a falar sobre a parúzia. E se nós então
pegarmos aqui a primeira carta aos Tessalonicenses, melhor dizendo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 17, diz assim: a saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, com todos vós. Vou repetir os dois versículos. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. A data da escrita da segunda carta aos Tessalonicenses. Ainda que não possamos precisar uma data específica, acredita-se que a segunda carta aos Tessalonicenses tenha sido escrita logo após a primeira, entre os anos 50 e 51 depois de Cristo. O local da escrita da segunda carta aos Tessalonicenses, ou seja, a proveniência da segunda epístola aos Tessalonicenses, acreditam os eruditos da Bíblia que esta carta também foi escrita na cidade de Corintos, ou de Corinto, melhor dizendo. Os destinatários da segunda carta aos Tessalonicenses, tal qual a primeira, teve como destinatários primários os cristãos, os judeus e os gentios da cidade tessalônica, ainda que sendo uma carta de cunho universal, então ela também se caracteriza como uma obra destinada a todos os leitores, por estar no cânon sagrado. Quais são os propósitos da segunda carta aos Tessalonicenses? De forma resumida, a segunda carta aos Tessalonicenses tem os seguintes propósitos. Primeiro, fortalecer os tessalonicenses em sua fé, tendo em vista as grandes perseguições que sofriam dos judaizantes, corroborado pela breve passagem de Paulo na cidade, que junto com seus companheiros tiveram que sair às pressas por causa da incitação dos judaizantes contra eles. Segundo, dirimir dúvidas dos tessalonicenses com relação à segunda vinda de Jesus e o chamado dia do Senhor, e corrigir falsos ensinamentos e explicar a maneira como os tessalonicenses deveriam agir. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 ao 12, diz assim: e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Portanto, aqui ele fala nesta condição de corrigir os falsos ensinamentos. Vamos ver agora, de forma bem breve, um panorama da segunda carta aos Tessalonicenses, e de forma didática, isto nos leva a definir o seguinte conteúdo. Em primeiro lugar, no capítulo 1, nós podemos dividir este capítulo em duas partes, a saber, o apóstolo Paulo, ele, em primeiro lugar, faz uma breve saudação à igreja de Tessalônica, enaltecendo então a união destes com Deus. Como segunda parte deste capítulo 1, o apóstolo dos gentios, ele volta a mencionar nesta carta sobre a fé, o amor e a paciência que os tessalonicenses possuem. Inclusive, Paulo diz que fala a todas as igrejas destas qualificações dos tessalonicenses. Na sequência, o apóstolo começa a falar sobre eventos escatológicos, realçando o juízo final
que levará os ímpios, isto é, aqueles que não conhecem a Jesus, para condenação eterna, e aos que amam e obedecem ao Senhor, a vida eterna. E isto se dará na volta de Jesus, denominado o Dia do Senhor. A primeira parte está escrito na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 e 2, que é a saudação, e a segunda parte, que acabamos então de resumir, está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 ao 12. O capítulo 2 também está dividido em duas partes. Na primeira parte, o apóstolo Paulo inicialmente exorta aos Tessalonicenses para que não sejam enganados por falsos ensinos e faz saber que antes da volta de Jesus, o anticristo se levantará contra tudo e contra todos que são de Deus, mas será destruído pelo Senhor Jesus com um sopro e com a sua gloriosa presença. Isto está escrito na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 12. O apóstolo dos gentios, na segunda parte deste capítulo 2, conclama aos Tessalonicenses a se manterem firmes na fé e que também mantenham a inabalável fidelidade para com o Senhor, pois eles foram escolhidos para tomarem parte na glória do Senhor Jesus. Isto está escrito na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 ao 17. No capítulo 3, nós podemos dividir este capítulo em três partes, a saber, o apóstolo Paulo solicita aos Tessalonicenses que orem em favor dele e do ministério para que a mensagem do Evangelho de Cristo se espalhe rapidamente pelo mundo e tenha boa aceitação e que também ele tenha proteção contra as pessoas más e perversas. Enaltece a fé e firmeza da igreja de Tessalônica e o desejo de que cada vez mais tenha uma compensação ou compreensão, melhor dizendo, do amor de Deus. Isto está escrito na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Na segunda parte do capítulo 3, o apóstolo dos gentios exorta aos Tessalonicenses a sempre fazerem o bem e a não serem preguiçosos, e ao contrário, que trabalhem, vivam das suas próprias custas e não às custas dos outros. Aqueles que não trabalham, que sejam aconselhados a trabalharem, e se porventura continuarem no ócio, então que obedeçam à regra dada pelo próprio apóstolo: quem não quer trabalhar, que não coma. A preguiça é pecado. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículos 6 ao 13. Na terceira parte da carta, que é o final da carta, o apóstolo Paulo, então, faz a sua saudação final e impetra uma bênção para os Tessalonicenses. Capítulo 2, melhor dizendo, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 16 a 18, é onde se escreveu esta saudação final e a bênção final à igreja de Tessalônica. Concluindo então a nossa aula de hoje, a nossa grande esperança é a volta de Cristo para buscar a sua igreja, consolidando assim a plena salvação dos que estão em Cristo, que o reconhecem como Salvador e Senhor. As duas cartas aos Tessalonicenses ratificam uma clara compreensão que o dia do Senhor está próximo, ou seja, sejamos diligentes, perseverando na fé cristã. Shalom Adonai. Bênção especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.